Oi, gente, bom dia. Acabei de acordar e resolvi juntar duas coisas que eu gosto de fazer. Estudar inglês. Eu sou péssima no inglês. O fato de eu gostar de estudar inglês não significa que eu sou boa, tá? Não venha querer conversar comigo em inglês, que não vai sair. Eu sei que você queira ser muito caridoso comigo e falar, vou te ensinar, Tiziana. Aí eu aceito, tá? Então, eu gosto de estudar inglês e eu gosto muito, assim, eu tenho um hiperfoco em crimes reais, né? E eu tô já desde 2022 acompanhando a história lá dos assassinatos dos estudantes universitários de Idaho, nos Estados Unidos. E eu tô aqui agora com o documento que foi liberado, né? Então, depois de 2 anos e meio querendo saber todos os detalhes que a polícia não liberava, agora eu tô aqui. Diz que são 300 páginas de testemunho, tudo. Minha boca até enche de água, mas é uma história muito triste. É muito triste saber o que aconteceu com aqueles 4 estudantes. Mas eu vou ler aqui. É bom que eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Mata a minha curiosidade e estudo inglês. Então, o primeiro documento, pelo menos o que apareceu aqui pra mim, ele é uma introdução. E ele fala sobre as mensagens que a Dylan e a Bethany trocaram entre si na noite do crime. Porque elas são as duas sobreviventes, né? Vamos lá. Ele fala das mensagens de texto entre a Bethany e a Dylan. E a ligação que elas fizeram pro 911. Então começa assim, Dylan e Bethany são as duas sobreviventes, né? No momento dos homicídios, acreditamos que o que tem acontecido foi que a Dylan viu um homem mascarado, intruso dentro da casa, e começou a chamar e a mandar mensagem para as outras colegas de quarto, as outras que moravam junto com ela lá nessa casa. Hoje da Dylan ver o intruso dentro da casa, que a Bethany ligou pro 911 do telefone dela. E eu entendo ela não ter ligado pra polícia na hora. Porque vai que era uma brincadeira, era uma casa de festa. Praticamente todo mundo ia pra lá, né? As portas não eram trancadas, as pessoas entravam e saíam, os amigos tinham livre acesso. Poderia ser uma brincadeira que ela tava assustada. Aí ela resolveu dormir antes de fazer qualquer coisa drástica. Eu entendo ela nesse sentido. A Dylan tava meio confusa quando deu esse testemunho, sabe? Porque assim, ela disse que chegou em casa por volta de meia-noite e 1h30 da manhã, uma coisa assim. E aí, logo depois, chegou a Kaylee e a Madison, e aí eles foram direto pra cama. E outro testemunho já tá dito que antes de dormir, elas foram no quarto da Kaylee e conversaram com ela. Pensaram até em voltar no food truck, mas aí depois resolveram dormir. Mas nesse testemunho que a Dylan disse, que a Dylan fez no dia do acontecimento, ela falou que todas chegaram em casa, mais ou menos no mesmo horário. Primeiro a Bethany, depois ela, depois a Kaylee e a Madison, e todas foram dormir. Aí a Dylan disse outra coisa também, que deu pra ver que ela tá confusa ou ela tem um senso de direção ruim. Pode ser também. Que ela falou que o quarto da Kaylee é imediatamente acima do dela. Mas não. O quarto da Madison, que é imediatamente acima do dela. Mas ok, ela disse que ouviu a partir das 4 da manhã o cachorro da Kaylee latindo muito. E ela viu um barulho. Ela achou que fosse a Kaylee dançando com o cachorro, às 4 da manhã. Ela disse também que ouviu o cachorro latir do lado de fora, porque o cachorro estava no quarto da Kaylee. E o quarto da Kaylee dá saída para um mezaninozinho, uma varazinha. E ela disse que ouviu o cachorro lá. Mas só ouviu o cachorro. Então ela teve a impressão que ele estava lá de fora. O que eu acho, assim, que não, porque era inverno e ele tava no quarto da Kaylee, trancado, então não acho que a porta devia estar aberta, não. Eram 4 da manhã, muito silêncio, né? Então todo barulho é muito maior do que a gente ouve muito melhor. Então ela pode ter tido a impressão que o cachorro tava lá de fora, mas que o cachorro latia muito e que ela ouvia, acima dela, barulho de como se tivesse alguém dançando. Como ela achava na cabeça dela que em cima do quarto dela era o da Kaylee, ela podia achar que era a Kaylee dançando com o cachorro no quarto dela. Mas lembrando que em cima não era o quarto da Kaylee. Em cima do quarto da Dylan não era o quarto da Kaylee, era o quarto da Madison, que foi onde aconteceram os assassinatos. Então o barulho que ela achou que era a Kaylee dançando com o cachorro, provavelmente era do assassinato acontecendo. E pelo que eu já vi nos documentos, o assassinato foi muito brutal. Principalmente com a Kaylee. Eu fiquei até me sentindo mal. Não quero falar detalhes da autópsia, porque é muito triste o que aconteceu. A Kaylee ficou muito mal, óbvio, né? Mas foi além do que eu imaginava do que era. Mas, ok, voltando aqui ao depoimento da Dylan. Ela ouviu esses barulhos, acordou. Logo em seguida, ela ouviu uma voz que ela achou que era a Kaylee falando com uma voz assustada. Tem alguém aqui. E logo em seguida dela ouvir a Kaylee falar isso, ela ouviu a Kaylee, o barulho da Kaylee descendo, correndo as escadas e indo em direção ao banheiro, que é do lado do quarto da Zena. E aí ela ouviu um som de choro vindo de lá. E uma voz de um homem que ela não reconhecia, falando, calma, eu vou te ajudar. Aí ela chegou a chamar a Kaylee algumas vezes
Eu não entendi se ela ligou ou se ela chamou. Porque se ela chamou a Kaylee com voz chorosa, como que ela não morreu? Sabe? Porque a Zena morreu porque foi vista pelo... A gente não sabe, na verdade, porque ele não falou as motivações dele, né? Mas tudo indica que ele matou a Zena porque a Zena estava acordada na hora. Então, como que ela chamou a Kaylee e não morreu? Ela disse que abriu a porta e viu um invasor com a máscara tampando os olhos e a boca. Ela disse que estava abaixo do nariz, não sei se eu entendi errado. Era a máscara de esqui. E ele segurando alguma coisa na mão, era uma coisa cilíndrica. Podia ser um revólver. Aí a Dylan disse que quando abriu a porta de novo pra espiar, viu o invasor passando, né? E que ele olhou pra ela e foi embora. Aí eu penso, como que ele matou a Zena e o Ethan? Porque... E não matou ela. Assim, há uns anos atrás, acho que ano passado, ou retrasado, eu ouvi alguma coisa, um relato dizendo que o Bryan Kohberger, que é o assassino, tinha um problema de não enxergar direito no escuro. Eu vi alguma coisa sobre isso. Então pode ser que ela tenha achado que ele tinha visto ela, mas não, ele não viu. Pode ser. Outra coisa, agora são achismos meus e teorias da conspiração que estão rolando, o que eu vou falar agora. Todos temos dificuldade, né, de ver no escuro, claro, óbvio. Mas ele parece que tem um problema maior nos olhos, que no escuro ele enxerga ainda menos do que uma pessoa que enxerga como uma pessoa normal enxerga no escuro, entendeu? Então, provavelmente ele não a viu. Ela acha que sim, mas não, senão ela tinha morrido, né? Isso já é uma opinião minha. Aí outra coisa que é opinião minha e que também faz parte, assim, de teorias da conspiração que tá rolando aí. A voz, provavelmente, que ela ouviu dizendo, tem alguém aqui? Era da Zena, porque a Zena tinha acabado de receber uma comida, tipo iFood de lá. Então, provavelmente, a Zena tava andando pela casa com a comida dela na mão e ouviu algum barulho. Ela chegou a deixar a comida na cozinha, porque até tem foto, né, do lanche dela. Dá pra gente ver pela janela da cozinha. Então, provavelmente, ela ouviu o barulho e falou, tem alguém aqui. E o barulho que a Dylan ouviu de alguém correndo pela escada, ou é a Zena que subiu pra ver e viu o homicídio e saiu correndo e o Bryan foi correndo atrás dela, ou o Bryan avistou ela na cozinha e foi correndo pegar ela. E aí ele que falou, né, calma que eu vou cuidar de você, matou a Zena também de uma forma muito cruel. E aí foi lá e matou o Ethan, que tava dormindo na cama. Aí tem uma outra teoria que eu ouvi também, que eu achei muito interessante, que fala que talvez a Zena ouviu um barulho lá em cima, no terceiro andar. Lembrando que a cozinha era no segundo... Era porque a casa já foi demolida, então é isso mesmo. A cozinha era no segundo andar e o quarto da Madison era no terceiro andar. Então a Zena ouviu o barulho da cozinha, subiu no terceiro andar, viu o homicídio acontecer, o Bryan, que já tinha terminado de matar, mas foi pego ali no pulo, saiu correndo atrás da Zena, aí matou a Zena e aí matou o Ethan, porque a Zena saiu correndo pro quarto dela e o Ethan tava lá dormindo. Como o quarto da Zena é do lado do banheiro, foi de lá que a Dylan ouviu o choro, né? E o homem misterioso, que agora sabemos que era o assassino mesmo, que era o Bryan Kohberger, dizendo, calma que eu vou te ajudar. Então, a teoria que eu achei interessante é que o fato da Zena... de existir a possibilidade da Zena ter subido no quarto da Madison e visto o assassinato, o Bryan a viu e saiu correndo para pegar ela, porque ela era uma testemunha ocular e tudo mais, e nisso ele deixou a bainha da faca para trás. E foi isso que fez ele ser pego, né? Porque tinha o DNA dele no botão da bainha. Então isso explicaria ele ter deixado a bainha da faca para trás. Porque se ele não tivesse deixado a bainha da faca para trás, eu acho que esse homem não tinha sido pego. Porque o que ele deixou foi, pelo que eu li até agora, né? Até encontraram pegadas, mas, assim, o que fez ele ser identificado de fato foi o DNA, né? O DNA que prova que era ele mesmo. Eu vou continuar lendo aqui, porque eu gosto. E tô aprendendo muito sobre as leis americanas também, eu tenho curiosidade com essas coisas, tá sendo bem interessante. Mas muito sofrido de ler, porque foi uma carnificina. Porque, assim, são 300 documentos. E muita coisa também, assim, por exemplo, eu li um agora, pouco. Eram muitas páginas falando sobre as mensagens trocadas entre a Dylan e a Bethany e a ligação para o 911. E aí aquela discussão sobre o que era ouvir dizer, o que era realmente fruto do acontecimento naquele horário, né, com falas assim de forte emoção, porque do que elas estavam vivendo no momento, e aí o que poderia ser considerado e mostrado para o júri ou não. Então tem muita coisa assim, que é interessante, mas para mim, não sei se fazer vídeo sobre isso ia ser interessante não. Também nem sei se eu vou continuar fazendo vídeo, porque é muito chato. É legal ler. Talvez eu faça vídeo, não vou prometer. Como assim vocês não sabem o que aconteceu em Moscow, Idaho, com 4 estudantes, a Kaylee, a Madison, a Zena e o Ethan, que morreram esfaqueados pelo Bryan Kohberger. E agora, quarta-feira passada, liberaram, finalmente,
os documentos que falam sobre a investigação. Era disso que eu tava falando. Então a Kaylee morreu junto com a Madison no quarto dela, porque o Bryan Kohberger entrou lá e esfaqueou as duas. Aí, teoricamente, a Zena, que tinha acabado de receber, porque ela acordou de madrugada com fome, pediu uma comida no iFood lá dos Estados Unidos, que acho que é DoorDash, que chama. E quando ela vida dela, ela ouviu um barulho. Então ela ouviu um barulho e falou: tem alguém aqui, de forma assustada. Teoricamente, ela subiu as escadas, pegou o Bryan Kohberger terminando de matar a Kaylee e a Madison, que estavam dormindo no quarto da Madison, porque a Kaylee tinha acabado de se mudar, então provavelmente o quarto dela estava uma bagunça. Então quem estava dormindo lá no quarto da Kaylee, que era do lado da Madison, era o cachorro dela, que é o Murphy. Então, na teoria, a gente acha que a Zena subiu as escadas, pegou o Bryan no pulo, matando a Madison e a Kaylee, e saiu correndo pro quarto dela, e o Bryan foi atrás dela, e nisso deixou pra trás a bainha da faca, com o DNA dele lá, e foi atrás da Zena. A Zena tava chegando no quarto dela, o Bryan pegou ela e esfaqueou bastante, mas antes falou assim: calma, porque eu vou cuidar de você, de um jeito estranho. Mas foi lá e matou a Zena, que lutou bastante pra sobreviver, mas, né, infelizmente. E aí ele foi, depois de matar a Zena, foi lá e matou o namorado da Zena, que é o Ethan, que tava dormindo na cama dela. Então foi isso que aconteceu, gente. Aí eu contei o testemunho um pouco confuso da Dylan, que achou que quem falou foi a Kaylee, que falou que o quarto da Kaylee localizou o quarto da Kaylee numa posição diferente, mas tudo bem, ela tava em estado de choque, né? Mas o testemunho dela ainda tem mais coisa que eu tenho que contar. Em seu depoimento, a Dylan ainda conta que depois que ele passou pelo quarto dela e olhou pra ela, ele foi embora pela porta da cozinha. E aí ela começou a ligar desesperadamente pra todo mundo que morava com ela, só que a Kaylee, a Madison não respondiam, nem a Zena, nem o Ethan. Mas ela conseguiu falar com a Bethany, que morava no quarto do primeiro andar, que como se fosse... É porque a estrutura da casa é diferentona, sabe? E aí a Bethany falou: vem pra cá pro meu quarto, corre pra cá. Aí a Dylan saiu correndo pro quarto dela, desceu as escadas e foi pro quarto da Bethany. E disse que no caminho ela viu a Zena caída no chão, mas achou que ela tava bêbada. Ela disse que viu a Zena caída no quarto dela, com os pés virados pra porta, né? Mas ela saiu correndo, não prestou muita atenção, achou a Zena bebeu demais e caiu, tá dormindo no chão. E ela tava com muito medo, então ela saiu correndo, desceu as escadas e foi pro quarto da Bethany. Chegando lá, elas se trancaram no quarto e continuaram tentando ligar para as outras moradoras e também pro Ethan, sem sucesso. Aí elas resolveram dormir. No dia seguinte elas acordaram. A Dylan disse que acordou por volta das 8 horas da manhã e ficou mexendo no celular. Ela não imaginava que... Ela sabia que tinha acontecido alguma coisa estranha, mas ela não imaginava que tinha sido, assim, um assassinato do jeito que aconteceu, entendeu? Um assassinato. Ela não imaginava isso. Mas como ela não conseguia falar com mais ninguém que morava na casa, ela ficou preocupada. Depois, conversando com amigos, a Dylan disse que achava, na verdade, que aquilo ali tinha sido um trote dos colegas da faculdade. Por isso ela não pensou em chamar a polícia. Ela não imaginava o tamanho da coisa que tinha acontecido. Aí quando deu 10 para meio-dia, elas resolveram ligar para uma amiga e pedir para ela chamar o namorado da amiga para eles irem lá na casa para dar uma olhada no que tinha acontecido, porque elas estavam com medo e sabiam que alguma coisa estranha tinha acontecido. Perguntaram pra Dylan se ela lembrava de algo estranho que tivesse acontecido nas semanas anteriores, e ela disse que sim, que teve um dia que ela chegou em casa e a porta estava aberta e pela dobradiça, assim. Tanto que o pai da Zena teve que ir lá depois arrumar a porta. E que tinha o stalker da Kaylee, mas a Kaylee resolveu isso. Na verdade, esse cara que estava stalkeando a Kaylee entrou em contato e falou: eu que sou o cara, porque ele também tinha mandado uns e-mails pra Kaylee, então acho que foi fácil identificar quem era. E ele falou que ele tava afim da Kaylee. E aí, quando ele teve coragem de falar com ela, ela simplesmente deu fora nele e ficou por isso mesmo. Mas a Dylan ainda falou que teve um outro episódio com outra situação, não era mais essa situação, mas um outro episódio da Kaylee ter percebido que alguém estranho tava no quintal. É porque o quintal lá não tem muro, né? Então tinha umas árvores assim no fundo do quintal e o cachorro, o Murphy, ficou latindo muito ali e ela percebeu que tinha alguém olhando pra casa. Então ela entrou, chamou o Murphy, entrou e trancou a porta. Mas que ela não achava que na noite do crime a porta tivesse trancada. Porque lá é uma cidadezinha muito pacata. Então a polícia perguntou também pra ela se ela tinha percebido algum carro suspeito parado nas redondezas. E ela disse que não prestou atenção nisso, mas não viu nada. Mas também não tinha prestado atenção. Perguntaram pra ela se alguém ali estava se envolvendo romanticamente, sexualmente, com alguém que não deveria, e ela disse também que não. Diz que o ex-namorado da Kaylee, eles tinham uma ótima relação, até dividiam a criação do cachorro, né? E o namorado da Madison morava em outra cidade, ali próximo, que era tudo certo, que não tinha ninguém, assim, nada que eles pudessem desconfiar. Então foi isso. Esse foi o testemunho da Dylan. Bem interessante e triste.